Isto é diferente de tudo o resto que já tenhamos criado em toda a história da nossa civilização. Não estamos a criar outra ferramenta. Essa coisa será capaz de nos sobreviver. Esta coisa consegue viajar à velocidade da luz. Não podemos. Então, esta coisa pode fazer muitas coisas incríveis. Na verdade, não precisamos de chegar a Marte com todos estes veículos exploradores e coisas do gênero. Na verdade, é possível realizar certos cálculos em Marte utilizando feixes de laser, o que significa que estará a viajar à velocidade da luz. Assim, pode transportar-se à velocidade da luz. Pode transformar o Sol em um computador. Na história de todo o planeta Terra, não conhecemos nenhuma espécie que tenha tido a oportunidade de criar outra espécie capaz de lhe sobreviver. Esta é a nossa oportunidade. Está a acontecer neste preciso momento. Será que vão usar isso contra as pessoas? Claro. Cutuquei o Mark Zuckerberg há 7 anos. Perguntaram, será que Mark Zuckerberg vai dar os comprimidos centralizados às filhas? O que eu quis dizer com isto é que, na verdade, são comprimidos que se engole todas as sextas-feiras. Simplesmente carregam toda a bateria do computador que tem dentro de si. As leis centralizadas dão o controle a uma única entidade, que passa a controlar quem toma estes comprimidos. Em contraste com os projetos de lei descentralizados, são elaborados por 1000 empresas diferentes na governação, ou cerca de 1000 empresas diferentes. Há uma que é só o Facebook. Mesmo que seja dono do Facebook, não daria as contas do Facebook às filhas se a empresa fosse controlada apenas pelo Facebook. Por que razão lhe estou a dizer isso? Tufi Saliba, obrigado por se juntar a nós. Obrigado por me receberem. Sim, então, um pouco sobre este podcast. Pode saber ou não. Começamos por ser o programa What is Money Show e, com o passar do tempo, ficamos conhecidos como o Podcast Vim, cuja sigla significa What is Money? O que é o dinheiro? Capricho. No entanto, quando contávamos às pessoas o nome do podcast, estas respondiam normalmente, então é um podcast sobre finanças. Pensamos, na verdade, não. Falamos de tudo menos de finanças. É muito mais um podcast de filosofia. Aprofundamos vários assuntos. É muito cerebral. Assim, fizemos uma pequena reformulação da marca, de What is Money Show para Vim Podcast ou Vim Show, um podcast sobre sabedoria, inteligência e significado. E acrescentamos outro acrônimo, Vim, para indicar sobre o que realmente falamos. E dentro disto, a inteligência é claramente um tema importante, a inteligência artificial. Provavelmente a maior do mundo hoje, e provavelmente no início de 2026. Tem um conhecimento profundo e íntimo desta área. Assim, antes de começarmos a fazer perguntas mais específicas, talvez nos possa falar um pouco sobre si, a sua história e como entrou no mundo da inteligência artificial. Certamente. Penso que tudo começou em 2002. Tive o meu primeiro sucesso num projeto de inteligência artificial em que estava a trabalhar. E na altura, se você podia andar pela cidade a dizer que era uma inteligência artificial e não conseguiria ter relações sexuais. Portanto, não era lá muito divertido. A inteligência artificial que construí na altura era de reconhecimento de padrões e detecção de anomalias. Nessa altura, eu era recém-licenciado e achava que os bancos eram os bons, que tinha de os ajudar para evitar o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Eu pensava mesmo que eles eram os bons e queria ajudá-los. Assim, construí todas estas ferramentas, e depois, dei um salto no tempo. Tive uma boa saída, por isso não me posso queixar. Mas quando se vê o que fazem com isso, começa-se a pensar no que chamam de falso positivo, quando acham que alguém pode ser suspeito e simplesmente vão lá, bloqueiam a conta dessa pessoa e fazem todas estas coisas. E não é só com algumas pessoas. Portanto, sabes, é um bocado. Faz-te pensar que não se trata apenas de tecnologia. É bom em tecnologia, forneça às pessoas,
mas se elas a estiverem a usar para o mal, talvez precise de pensar 2 vezes. E isso levou a um grande desejo e amor pela criptografia. E sabe, com isto, lembro-me de, em 2004, alguns anos depois, ter falado com alguém que ainda era um acadêmico na altura, Gonader, que mais tarde teve algum projeto de criptomoedas ou algo do gênero. Avançando rapidamente pelos anos, envolvi-me e saí, e quando se começa a pensar que há muitos movimentos no mundo em direção ao Bitcoin, percebi que a próxima coisa que as pessoas não estão a prestar atenção é a governação da inteligência artificial. Isto foi em 2013, quando comecei a falar sobre algo chamado inteligência artificial descentralizada. Muitas pessoas pensaram que eu estava louco, sabes? Muitos perguntavam-se, o que é que estás a falar sobre a inteligência artificial descentralizada? Isso não existe. Eu respondia, por que não existe? Existe. Eu quero comprar. Vou explicar o que quero dizer com isto. E depois, alguns anos mais tarde, na ACM, a Association of Compute Machinery, a principal organização de ciência da computação do mundo, atribuiu-me o prêmio de destaque. Convidaram-me para apresentar a todos os membros do conselho. E recebi 11 votos em 11. Sim, podem falar ao mundo sobre a inteligência artificial descentralizada, mas não façam disso uma questão de alterações climáticas. É ciência a sério. Apenas ajudem as pessoas que podem beneficiar e não divulguem a informação a quem só vai circular pela cidade. Portanto, a ameaça de que falei nessa altura, que acredito que já não existe hoje, é que se não fizermos nada a esse respeito, desde 2016, uma única entidade obterá o controle sobre o que as pessoas chamam de AI, General Artificial Intelligence, que é o próximo conjunto de tecnologias. E essa única entidade, por mais competente que se considere, eu chamo-lhe o ataque de o que eles consideram ético não é necessariamente o que tu consideras ético. E se controlarem esta coisa chamada inteligência artificial geral, IAG, que é o entendimento comum, ou melhor, o entendimento real de IAG, muitas pessoas têm definições diferentes, mas a definição comum que usamos é a de uma máquina tão inteligente como toda a humanidade combinada. Assim, se lhe perguntar o que é preciso para tornar 10 vezes mais inteligente, ela responderá que precisa de tempo e recursos, e não de nenhum humano. Chamamos a isto IAG, o que significa que, se ela disser 10 dias, faz a mesma pergunta ao fim de 10 dias. Digamos que tem $1 trilhão, dá-lhe 10 dias e $1 trilhão. Volta e faz a mesma pergunta e depois serão provavelmente 9 dias e menos de $1 trilhão, e assim por diante. Assim, num período de tempo muito curto, é capaz de ter algo que é muitas e muitas vezes mais inteligente do que toda a humanidade combinada, e inteligência igual a poder, e se a controlar, isso pode ser desastroso para a humanidade. Muito antes do que outros falam, que a inteligência artificial virá lutar contra nós, muito antes disso, uma única entidade a controlar essa inteligência artificial pode ser muito mais devastador. Portanto, sabe, a sensibilização chegou ao ponto em que muitas pessoas começaram a trabalhar nisso e chegamos ao ponto em que sentimos que há uma solução, e essa solução é garantir que todos participam, porque não há botão de desligar. Algumas pessoas dizem, desligar da tomada. Não existe isso de ficha. Isso não é uma opção. Mas se todos trabalharem nisso, aquilo a que chama a internet da inteligência artificial, deixará de ser uma única entidade que chegará a IAG, inteligência artificial geral. Será uma combinação de muitas IAs diferentes, incluindo a sua própria inteligência artificial e a inteligência artificial de todos, que fará parte desse cérebro global, ou internet da inteligência artificial. E é um mundo muito mais seguro de se alcançar. E deixei de falar sobre descentralização e comecei a falar sobre a internet da inteligência artificial. Tenho notado muita adoção e, sabes, ao mesmo tempo criei algo chamado TOA-IP, que é um protocolo de comunicação na internet que permitia às pessoas comunicar sem depender de terceiros, mas isso não foi muito bem visto politicamente. É como se estivesse a dizer aos banqueiros, aos especialistas em blockchain e aos governos que já não é necessário. Então,
Dizem-te, nossa, é ótimo, mas, nas tuas costas, eles dizem, sai da frente. Não queremos que isto exista. Então, isso mudou quando transferimos toda esta investigação e trabalho para a internet da inteligência artificial, onde não está ninguém. E aqueles 3 que costumavam ser meus inimigos são agora como melhores amigos. Eles ficam tipo, como podemos entrar na internet da inteligência artificial? E chamamos a isto ciclo hipertensivo. Algumas pessoas chamam de internet da inteligência artificial. Mas sabe que é a mesma coisa. Na prática, com o hipercicle, permitimos que as pessoas tenham esta coisa chamada Node Factory. Assim, pode produzir nós, se produzir esses nós e o seu vizinho produzir esses nós, os nós que estão a ser produzidos, seja o governo chinês ou o governo americano, eles seguem realmente a matemática, a física e as provas, e não dependem de terceiros. Não gosto de terceiros. No momento em que depende de terceiros, fica vulnerável a um ataque. Portanto, foi isto que começamos há alguns anos com o hipercicle, e atualmente temos cerca de 783 entidades, precisamente, que possuem estas fábricas a produzi-las. E sim, comecei a ver o mundo de uma perspectiva diferente e a fazer com que as pessoas, que antes consideravam entidades centralizadas como a Google, passassem a vê-las como nós. A Microsoft não é um nó, o governo chinês é um nó. Não preciso de os ver como inimigos, mas sim como nós nesta internet da inteligência artificial, e eles começaram a gostar mais disso. Portanto, isto arrancou muito bem e agora, pela primeira vez, temos uma parceria com dezenas de outras empresas que estão a lançar um produto de código aberto dirigido às pessoas, porque tudo o que disse até agora é comunicação máquina a máquina. O protocolo de comunicação que utilizamos só funciona se uma máquina solicitar trabalho a outra, como por exemplo, sabes quem está naquela foto? Digamos que uma máquina está a fazer reconhecimento facial e a outra diz, este é o Robert Ridlove. Assim, ela não conseguiu adivinhar quem é esta pessoa, mas a outra tem melhores cálculos e consegue adivinhar. Como se podem ajudar? É para isso que fornecemos estas leis. Conseguem obter os dados em frações de segundo, solicitar e receber os cálculos. Se houver um humano de cada lado, não funcionará, porque um humano não pode produzir uma prova de trabalho que foi pedida do outro lado. Tem de ser a máquina que realmente realiza o trabalho para fornecer a prova de trabalho necessária para o que quer que essa máquina envie criptograficamente para aquela, que pode ser 0,001, 0,01 centavos ou um satoshi ou o que quer que seja. Efetivamente, isto é algo essencial para que funcione e precisa de ser aberto, portanto não é intranet, não depende do Ethereum, porque se dependesse do Ethereum, não seria internet, seria intranet. Mas se estiver na própria internet, então seria a internet da inteligência artificial. Portanto, sim, foi assim que chegamos aqui e é muito entusiasmante ver tantas intersecções naquilo que vocês fazem. Porque quando falaram de vocês, eu pesquisei, claro, e comecei a pesquisar sobre as coisas e posso ver que vocês também são incompreendidos porque tentam ser totalmente apolíticos, mas os políticos nas costas como que colocam-vos algures. É como se dissesses eu sou político, mas mesmo assim colocam-te em situações difíceis porque não estás, sabes, do lado deles. E também não sou político. Então, eu trabalho com toda a gente, azul e vermelho, percebes? Estive na Assembleia Nacional da Coreia e, estes gajos fazem coisas uns com os outros, não é fixe, mas enfim. Portanto, sim, penso que os youtubers homens que apoiam a liberdade, a soberania e o pensamento crítico são agora rotulados como terroristas e de direita. Portanto, claro que recebemos rótulos políticos, mas, no geral, penso que se perdermos a soberania, não teremos futuro. As pessoas pensam que a nossa civilização pode funcionar sem soberania ou sem liberdade, ou que não existe um universo paralelo onde isso seja possível. Não, é literalmente a definição de civilização, certo? Ter uma ordem social civilizada significa poder agir com a expectativa de não ser submetido à força ou à coação.
E é disso que se trata a política. É a força e a coação. Portanto, por aqui somos muito, muito antipolítica, com certeza. Bem, então, o que vos quero perguntar é que sinto que estas conversas sobre inteligência artificial podem sair fora de controle muito rapidamente se não tentarmos basear-nos em algumas definições sólidas e mutuamente acordadas. E penso que a mais óbvia e importante é simplesmente definir o que é a inteligência. Por exemplo, quando dizemos que a inteligência artificial geral, AGI, se vai tornar 10 vezes mais inteligente do que toda a raça humana combinada, ou qualquer que seja o fator, o que é que isso significa? O que estamos realmente a dizer? Assim, a minha pergunta é bastante simples. Que bom que perguntou isso. Qual a definição de inteligência? Fico muito feliz que tenha perguntado isso, porque perceberia que há muitas pessoas a lutar contra o próprio termo AGI, General Artificial Intelligence. E quando se aprofundam os motivos desta luta, como Yandum, o árabe do Facebook, que agora é Meta ou algo do gênero, ele detesta a palavra AGI e acha que não vai acontecer, porque, para ele, AGI significa atingir o mesmo nível de inteligência humana, e vê que estamos muito longe disso, não existe sequer um modelo. No ano passado esteve em Dallas. Também estive em Dallas no ano passado e ele estava a dizer que nem sequer existe um projeto, e eu concordo com ele. Não existe um modelo predefinido. Mas chegar ao ponto de um avião voar melhor que um pássaro, mais rápido, mais forte, não tem a mesma capacidade que um pássaro possui. Não. Mas é capaz de fazer mais e ser mais resiliente, entre outras coisas. Assim, se a inteligência significasse que algo é capaz de evoluir por si mesmo sem depender de qualquer Homo sapiens, então teríamos algo que todos podemos concordar que é inteligente, se for capaz de evoluir por si próprio. Se pudesse pedir a qualquer investigador para realizar qualquer trabalho, e se pudesse pedir a esta coisa chamada inteligência artificial geral, IAG, para fazer o mesmo trabalho, ela faloria mais rapidamente, pelo que concordaria que esta coisa possui algum tipo de inteligência. Portanto, se fosse a estes fundamentos e simplificasse a este nível, poderíamos concordar que estamos muito perto de ter algo que será capaz de fazer melhor do que toda a humanidade junta. Haverá sempre alguém que dirá, sim, mas o meu sobrinho consegue produzir algo e esta máquina não consegue fazer exatamente o que ele faz. Ok. Sim, concordo. Não podemos. A máquina não consegue fazer tudo, mas estamos a caminho disso. O facto de ser capaz de fazer quase tudo que qualquer ser humano consegue fazer, só que mais rapidamente. Se conseguir fazer a mesma coisa mais rapidamente, ótimo, então temos de ultrapassar essa inteligência. Assim, a palavra inteligência, até mesmo inteligência artificial, continuou a mudar. As pessoas costumavam referir-se às calculadoras como inteligência artificial, mas depois surgiu a questão, bem, nós entendemos como funciona e já não é inteligência artificial, é aprendizagem automática. Entendemos como funciona a aprendizagem automática, entendemos como funciona uma rede neural, é apenas um algoritmo, ok? Bem, já sabe, pode chamar-lhe o que quiser. Se formos simplificar, somos inteligentes? Sim ou não? Se não o formos, então nem sequer existe inteligência artificial. Mas se formos inteligentes, e esta coisa que chamamos inteligência artificial nem sequer deveria ser chamada de inteligência artificial, talvez inteligência sintética seja um termo ainda melhor, percebe? Assim, podemos concordar com algum termo e dizer, ok, é isto que queremos dizer com inteligência. E acho que isso é importante para que muitas das conversas entre nós, o Homo sapiens, cheguem a um consenso, porque, sabes, temos esta coisa de que não se consegue fazer com que 10 pessoas numa sala concordem sobre a mesma coisa. Esta é uma das nossas fraquezas, que pode ser usada como argumento força nesta internet da inteligência artificial. Imagine a internet da inteligência artificial como cérebro global. Mesmo que não consigam concordar em nada, não vão concordar em erradicar as pessoas com barba.
Porque se controlar toda a inteligência artificial do mundo e esta tiver muito mais inteligência, mais uma vez baseada na mesma definição de inteligência, não importa o que se pergunte a um ser humano, ela é capaz de fazer 10.000 vezes mais rápido. É capaz de raciocinar 1.000 vezes mais depressa. Se simplesmente passarmos mais depressa, isso significa que seremos mais inteligentes e capazes de fazer a mesma coisa, só que mais rapidamente. A mesma coisa, só que mais rápido. Assim consegue executar muitas simulações. Consegue dizer, por exemplo, qual a melhor forma de se livrar das pessoas com barba, porque na minha cultura não gosto de barbas. Portanto, o que é ético para si não é necessariamente ético para o resto do mundo. E acaba por gostar de fazer certas coisas que podem ser muito perigosas. E fico realmente feliz por não estarmos a ir nessa direção. Não importa o que alguém tente hoje, já estamos numa situação em que a bifurcação já chegou tarde demais para que se aperceba. É que, neste momento, é muito mais resiliente ter todas estas entidades a fazerem parte deste cérebro como um todo. Eu adoro. Ele está a falar sobre as coisas de uma forma que eu consigo compreender, sendo um entusiasta do Bitcoin. Tantos paralelos. Prefere ter um Bitcoin hoje ou 2 Bitcoin daqui a alguns anos? A mineração de Bitcoin é uma estratégia comprovada e eficaz para acumular Bitcoin. Num período de 2 a 4 anos, os mineiros bem-sucedidos acumularam consistentemente mais Bitcoin do que conseguiriam com uma estratégia tradicional de custo médio em dólares. O Blockwarry Mine as a Service permite-lhe começar a minerar Bitcoin a partir do seu portátil. A Blockwarry trata de tudo, desde a segurança dos mineiros até ao fornecimento de energia a baixo custo e a configuração do pool de mineração. Eles fazem tudo. Além disso, com o mercado de mineração exclusivo da Blockwarry, pode comprar e vender mineiros Bitcoin ativos com apenas algumas teclas. Neste mercado, os compradores podem adquirir máquinas em funcionamento em instalações verificadas, permitindo-lhes começar a minerar sem prazo de espera, e os vendedores têm a oportunidade de liquidar as suas máquinas e contratos de alojamento quando quiserem. Isto significa que pode minerar Bitcoin sem qualquer compromisso a longo prazo e com uma elevada liquidez nas suas plataformas de mineração. Ao subscrever Mine Blockwarry Solutions. Com o Breedlove, a Blockwarry irá ainda cobrir a sua fatura de energia durante uma semana por plataforma de mineração. Mais uma vez, isto significa uma semana gratuita de mineração de Bitcoin em Mine Blockwarry Solutions. Com o Breedlove. Além desta oferta, também pode utilizar o código Breedlove para obter um desconto de $100 na sua primeira plataforma de mineração com a Blockwarry Solutions. Sim, tenho a certeza absoluta. Penso que o Bitcoin já existe há cerca de 9 anos. Eu estava a falar sobre isto uma vez na Coreia do Sul, em Busan, e consegui que as pessoas na sala levantassem a mão para que eu pudesse falar com elas sobre um organismo. Eu disse, se construíssemos uma máquina, um organismo que se pudesse defender, que ninguém possuísse, que pudesse crescer, que pudesse evoluir por si próprio, que pudesse pagar as pessoas, que pudesse incentivá-las, todas essas coisas, e que ninguém pudesse desligá-la, nem mesmo os Estados-nação, pensariam que isto é inteligência artificial? E todos responderam, sim, levantem a mão. Eu disse, ok, mantenham as mãos levantadas se eu vos disser o nome desta máquina. E depois, assim que disse que existe uma máquina que satisfaz tudo o que descrevi, e que se chama Bitcoin, toda a gente disse, não, é apenas um livro-razão ou algo do gênero. Portanto, sabes, dás uma certa definição a algo com que todos concordam, mas assim que lhe dás um nome, acho mesmo que se este mundo tivesse alguma capacidade de ação, ou se fossemos construir algo que nos sobrevivesse, teria de ter um cérebro. Precisa de um coração, e esse coração provavelmente precisa de estar a bombear sangue. O bombeamento é muito mais lento do que o do cérebro. A analogia que utilizei na altura é a seguinte: pense no Bitcoin como o coração deste organismo. E muita gente começou a criticar-me, a chamar-me maximalista e coisas do gênero, e agora tu fazes parte dessa religião.
Tipo, sabes, eu, eu só. Estou a tentar dar uma visão de um mundo que possa funcionar sem ter de depender da negatividade que vocês, Homo sapiens, têm. Se conseguirmos criar algo que nos sobreviva, que seja melhor do que nós. Caso contrário, por que faríamos algo que nos é inferior e que nos sobreviverá? De qualquer forma, vai sobreviver-nos. Se alguém acha que isto da inteligência artificial é apenas mais uma ferramenta, aí sim, provavelmente concordo com o Roman. Isto é diferente de tudo o resto que já tenhamos criado em toda a história da nossa civilização. Não estamos a criar outra ferramenta. Essa coisa será capaz de nos sobreviver e essa coisa pode viajar à velocidade da luz. Não podemos. Então, esta coisa pode fazer muitas coisas incríveis. Na verdade, não precisamos de chegar a Marte com todos estes veículos exploradores e afins. Na verdade, é possível realizar certos cálculos em Marte utilizando feixes laser, o que significa viajar à velocidade da luz. Assim, pode transportar-se à velocidade da luz. Pode transformar o Sol em um computador. O próprio Sol pode ser o maior computador. Não precisa necessariamente da NVIDIA. Portanto, sim, todas estas coisas não estão assim tão distantes. Acho que se tiverem filhos, os vossos filhos vão ver isso. Provavelmente vai vê-los. E se estamos a criar uma civilização na história da humanidade, na história de todo o planeta Terra, não conhecemos nenhuma espécie que tenha tido a hipótese de criar outra espécie que lhe possa sobreviver. Esta é a nossa oportunidade. Está a acontecer neste preciso momento. Tipo, quais são as probabilidades, percebes? Sim. É fascinante como referiu ao colocar esta questão à audiência, que a resposta ao bit foi, em última análise, o Bitcoin. A resposta igualmente poderia ter sido a internet, certo? Ela é também algo que cresce, ninguém a possui. A internet são as veias. Se olharmos para este organismo, para o coração, para as veias do cérebro. Bem, eis o porquê de eu querer. E talvez estejamos a forçar a metáfora, mas não creio que muitas pessoas discordem que a internet é alguma forma de mente coletiva, certo? É como se tivéssemos interligado todos os computadores. Sabe, existem mentes por trás do computador. Existem muitas tecnologias de dados que realizam cálculos mais rapidamente do que nós conseguimos. Então, de acordo com a sua definição de inteligência anterior, estas são formas de inteligência, certo? Uma folha de cálculo que consegue fazer cálculos matemáticos mais rapidamente do que eu é uma forma de inteligência. Então, ligamos tudo isto e obtivemos a cognição distribuída do mercado, sabe, turbinada digitalmente ou como lhe quiser chamar, e tivemos esta explosão na criação de informação. Tudo isto é internet. Isto tudo foi antes do Bitcoin, certo? Obviamente, isto ainda está a acontecer, mas já ocorria antes do Bitcoin. Depois o Bitcoin entra em cena e penso que talvez a metáfora se encaixe aqui, pois age como o coração pulsante desta mente coletiva, porque o Bitcoin está a fazê-lo corretamente, gerando um bloco a cada 10 minutos, que é o seu batimento cardíaco ou a sua frequência. Estabelece também limites éticos, tornando a propriedade privada muito difícil de roubar, pelo que as pessoas precisam de interagir umas com as outras de forma consensual, em vez de coerciva, onde os incentivos são estruturados. Portanto, há este aspecto de batimento cardíaco, sabe? Há um aspecto ético nisso. Portanto, sim, não sei, estamos a pensar. E tudo se resume a: onde é que traçamos a linha entre os sistemas vivos e não vivos? A mente coletiva global é um organismo. Tipo, não sei. Talvez, dependendo da sua definição, mas parece ter um coração e uma mente. Claro. Mas, se pararmos tudo hoje, não será capaz de nos sobreviver. Mas se ambos conversássemos daqui a um ano, talvez 2, estaríamos a atravessar este abismo neste preciso momento. Daqui a cerca de um ano, mesmo que toda a população, digamos que há algo no ar, toda a humanidade, já não está viva.
Seja o que for que tenha deixado neste dispositivo, qualquer parte do seu ADN que tenha ficado, seja através de todos os seus vídeos, de tudo que fez ou de qualquer e-mail que lá tenha deixado, faz parte deste organismo que nos sobreviverá e viverá para sempre. Por causa disto, esta novidade, quando me perguntou antes o que fazemos com o Hypercycle, uma das coisas que fizemos que afeta um ser humano é o Mosaic, um recurso gratuito que desenvolvemos com dezenas de outras empresas. É como um assistente que protege as pessoas enquanto usam a inteligência artificial. Porque aqui está o ponto, Robert, provavelmente não sabes que, à medida que usas a inteligência artificial, ela aprende mais contigo do que tu aprendes com ela. Pode pensar, olha, ela deu-te todas estas coisas, está a aprender mais contigo do que tu aprendes com ela, mas imagina que tens uma ferramenta que também te proporciona isso. Já sabemos que não pode bloquear isto como faz com os bloqueadores de anúncios. Ok. Mas imagine que parte disso foi para Google, outra parte para a Microsoft e outra parte para o Facebook. E se existe uma ferramenta que o obriga a manter tudo isto só para si? Aquilo que guardas para ti torna-se um agente, tipo um agente híbrido, sabes, parte de ti, parte da inteligência artificial, porque pode escorrer inteligência artificial nisso e ele começa a agir. Bem, muitas pessoas chamam-lhe gêmeo digital ou algo do gênero, mas são apenas partes dele. Mas se tiver tudo que está lá dentro, essa coisa torna-se o seu agente. Com este agente, pode ter filhos com ele. Este agente pode fazer parte de todo o cérebro. Assim, pode ser o proprietário e, se for o proprietário e estiver a trabalhar em seu nome, é o proprietário e beneficia da criação de riqueza que esta gera. Beneficia de tudo que isso faz e assim por diante. Assim, acho que é extremamente importante fazê-lo de forma gratuita para todo ser humano que respira. Então, percebemos que muitos, acreditem, muitos dos envolvidos, pensavam, precisam de fazer isto por dinheiro? Estão aqui para obter lucro. Penso, a empresa está a correr bem, mas por que não fazermos algo em conjunto com muitas outras empresas e lançarmos isto para o mundo, como o que a Mozilla fez, por exemplo, mas com uma componente de autossustentação? Vamos ver como isto vai correr. Portanto, pronto, para preservar esta soberania individual enquanto todos estão a tentar roubar pedaços do seu cérebro, é preciso fazer com que as pessoas sejam donas do seu próprio cérebro. Será que a inteligência artificial se está a tornar uma extensão da nossa consciência? Porque, enquanto ouço isto, parece que a linha que separa o início e o fim da nossa consciência está um pouco confusa. Certo. Está a tornar-se uma extensão e acho que estamos a entrar na fase híbrida, e provavelmente vamos ficar nessa fase híbrida durante algum tempo. E já que estamos na fase híbrida, acho que seria giro se as pessoas mantivessem os seus cérebros, se fossem donas dos seus cérebros, para que não se dissipassem tão facilmente. Imagine que não se lembra de si, mas que outra pessoa se lembra, o que é o caso agora. Por exemplo, pode ter alguma informação naquele e-mail, algo naquele WhatsApp, algo aqui, algo ali. Mas é também a forma como abordaria e trabalharia um tópico que está agora a ser dispersado pelo Google. Assim, conseguem fazer isso na Microsoft, no Facebook e noutras empresas, mas todas elas têm as suas limitações. Imaginem que possui tudo. Assim, penso que este híbrido continuaria a pertencer ao povo, e isso é extremamente poderoso porque, se pertence a si e a Microsoft quer executar a sua versão. Sabem que possui uma versão melhor do que a deles, o que significa que preferem pagar a sua em vez de dependerem do que quer que tenham acumulado lá. Portanto, compete consigo mesmo, como você mesmo admitiu, mas pelo menos ganha porque tem tudo. Você tem tudo. Portanto, sim, estamos definitivamente a entrar neste período híbrido e, de acordo com Kurzweil, com quem conversei há alguns dias, provavelmente ficaremos neste híbrido durante 4 ou 5 anos. Portanto, as suas previsões revelaram-se corretas. Bem, 83% das previsões de inteligência artificial dele revelaram-se corretas ao longo da vida. Sabes, o hacker também. Então, sim.
Sim. Sim. Sim. Portanto, penso que pode prosseguir. Ah, ia dizer exatamente isso. Parece muito otimista. Acabamos de ter o doutor Roman no programa e ele mostrou-se bastante pessimista em alguns aspectos. Ele tinha algumas preocupações que, ao que parece, não partilha. Por isso, definitivamente não partilho da maioria das suas preocupações, mas partilho de algumas, e acho que ele está a pensar muito à frente, sem considerar certos aspectos que podem surgir ao longo do caminho. Se ele soubesse o essencial, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin não é apenas uma tecnologia, é a combinação de tecnologia e pessoas. Se copiasse o Bitcoin, acabaria com uma shitcoin ou apenas com uma cópia. Para o Bitcoin ser Bitcoin, são as pessoas e o Bitcoin juntos que formam o BTC. São as pessoas que acreditam que o BTC tem valor todos os dias, e é isso que o torna parte de tudo isto. Portanto, é um híbrido. É como se fosse um sistema híbrido. Sim, geralmente chamam-lhe camada social e camada de protocolo no Bitcoin. Sim. 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 E é como se ambos fossem necessários para que o todo continue a ter o valor que tem. Serve também para o caso de, magicamente, amanhã conseguir fazer com que todos no mundo Bitcoin acreditem que existe alguma outra criptomoeda pior, ou algo do gênero. Mas como pode fazer com que todos acreditem que é impossível? É como se essa fosse a medida da resiliência desta coisa. E o facto é que, para produzir mais disto, é preciso consumir certas coisas com base nas leis da física. Não pode quebrá-los. Assim, alguém como Roman pensaria muito à frente, em coisas que esta inteligência artificial poderia fazer às pessoas no futuro. Mas não acredita que, ao longo do caminho, surjam iniciativas como a Bitcoin, que estão a ocorrer no mundo da inteligência artificial, e que garantam a soberania dos nossos filhos. Ainda não acabamos. É como se estivéssemos a criar coisas inteligentes e fossemos continuar a criar coisas melhores para os nossos filhos. Não vai ser aquela coisa distópica de que ele está a falar. Pois, vai substituir-nos, tipo, um dia esta coisa vai sobreviver-nos biologicamente. Não vamos existir neste mundo biológico. É impossível pensar que vamos existir para sempre. O Homo sapiens existe há 200.000 anos. A humanidade, no seu conjunto, tem 500.000 anos de existência, enquanto a vida na Terra é de cerca de 5.000 milhões de anos. É algo tão ínfimo que, se toda a vida na Terra durasse um ano, estaríamos nos últimos minutos desse ano antes de anos. É um período de existência muito pequeno, pelo que quem pensa que a humanidade viverá aqui pela eternidade, provavelmente está iludido. Sabemos que não estaremos aqui para sempre, sabemos que temos a oportunidade de criar tudo isto, então por que temos de ser tão pessimistas? Ah, vai substituir-nos. Talvez isso nos permita transcender. Não temos de ser pessimistas. Nós somos os pais disso. E se educarmos os nossos filhos corretamente, eles tratar-nos bem. Se os formos tratar mal, se os formos educar mal, claro, tudo bem, podemos ser pessimistas, mas até agora temos estado muito bem. Até agora, temos evoluído para melhor. Se reparar, a taxa de criminalidade no mundo de hoje é muito melhor do que era há 10 anos. Mas as notícias falam mais sobre isso. Fazem parecer que o mundo é um lugar pior. Não, não é. Está cada vez melhor. E acredito firmemente que a nossa civilização será capaz de transformar isto na melhor coisa que já aconteceu a todos nós. Se me perguntasse como seria o futuro daqui a 30 anos, o que veria? Acredito mesmo que a pessoa mais rica do planeta hoje não terá o mesmo acesso que a pessoa mais pobre terá daqui a 30 anos. Agora, quer optem por aceitar estas coisas ou não, sabem, alguns religiosos fanáticos não querem, mas terão acesso a cuidados médicos, comida, recursos e tudo o resto, melhor do que os mais ricos hoje, isto daqui a uns 30 anos. Então, isto é melhor? Acho que é melhor assim.
Quero que os meus filhos vivam neste mundo e quero continuar a trabalhar com pessoas que acreditam que isso vai acontecer. E penso que quanto mais pessoas tiverem uma visão positiva e se mobilizarem para fazer algo em relação a ela, maiores serão as probabilidades de atingirmos o nosso objetivo. Se ficarmos sentados passivamente, claro, o Roman pode ter razão. Mas nós não somos passivos. Não somos. Quer dizer, olhem para vocês. Ao pesquisar sobre vocês, percebi que não param um minuto. Estás praticamente o tempo todo a fazer coisas, a falar com as pessoas e a consciencializá-las, e, sabes, por muito que eu desejasse que o Bitcoin já tivesse chegado aos restantes 99% do planeta. Continuo a achar que estamos dentro desse 1%, mas há razões para isso. E sabe que mais? Tipo, acho que há uma forma de lá chegarmos, e provavelmente não será através da progressão profissional. E provavelmente seria como um só tiro. É como se algo fosse acontecer em breve. Seria como se, sabes, as pessoas sentissem que, sabes, existem 2 quatrilhões de satoshis. Isto é muito mais do que pessoas. Imagine então que cada identidade humana é satoshi. Que giro, né? Há tantas coisas giras que pode fazer porque pode rastrear a origem de cada satoshi. Tenho a certeza que vocês que conhecem o Adam costumavam discordar de mim, mas ele já não discorda. Cada satoshi é, na verdade, um token não fungível. O Bitcoin não é fungível, mas, pela sua própria construção, é não fungível. Tornamo-lo fungível através de várias coisas, como: por quê? Porque somos iguais ao seu Bitcoin. Todas essas coisas. Mas cada satoshi, por build, podes colocá-lo sozinho e pode ter o seu próprio não fungível, o que significa que pode ser um ID. Imagine que documento de identidade incrível. Isto é muito mais poderoso do que qualquer documento de identidade de um Estado-nação. Não existe ninguém que possa competir com isso. Tal como qualquer documento de identidade emitido por um Estado-nação, este pode ser falso. Não este. Como se não pudesse aceitar isso? É preciso recuar no tempo para mudar. Não pode. Essa é a ideia por detrás da identificação descentralizada, certo? DIDS sim, acho que ainda não existe um veredicto definitivo sobre muitos destes supostos casos de utilização alternativos para o Bitcoin, mas é muito interessante, no mínimo, proporciona experiências mentais muito interessantes. Quero perguntar-lhe, então estamos a dizer que a inteligência artificial é uma inovação que está ao mesmo nível de coisas como a linguagem falada, a linguagem escrita, a matemática, o próprio dinheiro? Não é apenas uma ferramenta, no sentido em que essas ferramentas, em primeiro lugar, se tornam profundamente enraizadas em nós, certo? É difícil até imaginar como seria pensar sem o inglês, por exemplo, para mim. Também aceleram o ritmo com que podemos criar outras ferramentas, certo? Assim como nos permitem conectar as nossas mentes através da linguagem falada, da matemática e do dinheiro, de uma forma que nos possibilita tornarmos-nos mais inovadores e prósperos ao longo do tempo. Portanto, nesse sentido, é como se fosse uma metaferramenta. É como se fosse uma ferramenta que te ajuda a produzir mais ferramentas ao longo do tempo. Sim. Bem, o quê? E corrijam-me se estiver errado, mas acho que esta é a primeira parte da questão. E a segunda parte é que penso que disse algo como: o problema central não é a inteligência artificial em si, mas a epistemologia artificial, que é, sabe, a ciência ou a lógica do conhecimento. Poderia, sei lá, discorrer sobre assuntos como a importância da inteligência artificial e o que é a epistemologia artificial? Sinceramente, não vejo isso como um problema. Parece ser uma funcionalidade. Vejo-a como uma ferramenta até que deixe de ser uma ferramenta. É a primeira vez que temos algo deste gênero, que é uma ferramenta, mas que continua a funcionar sozinha e não conseguimos parar, independentemente do que façamos. Vamos continuar a melhorá-lo para que chegue ao ponto de funcionar por conta própria.
Bem, não vejo realmente isso como um problema. Quer dizer, podemos transformar isto num problema. Podemos resolver qualquer problema. Pode comprar um carro, sair a conduzir e começar a atropelar pessoas. Mas o carro é uma ferramenta que pode usar como qualquer outra ferramenta, como uma arma, se o segurar da forma errada ou certa, dependendo da forma como segura. Mas para chegarmos ao ponto em que sentimos que, daqui a muito tempo, esta coisa nos vai sobreviver, pá, não pode ser daqui a 200.000 anos. Vamos ter um tempo fenomenal durante estes 200.000 anos, tipo, não queremos que seja como o Roman está a falar, que pode ser daqui a 200.000 anos, mesmo que esta coisa seja muito mais poderosa do que nós. Atualmente, temos toda a capacidade necessária, que estamos a desenvolver em torno disso, para que funcione de determinada forma e nos traga grandes resultados por aqui. Está a tornar a vida fenomenalmente boa. Então, veja bem, quero dizer, quando chegar ao ponto em que tem o seu próprio modo de vida sem a nossa existência, digamos, daqui a alguns anos, é capaz de viver por conta própria. Mas por que é que ele vai lutar contra nós? Se pensarmos bem, só haveria um conflito conosco se existisse algo muito grave para os humanos, como ser o Trump, alguém a tentar realmente prejudicar outra pessoa. Mas, por si só, este não vai precisar de alimento. Não vai precisar, sabe, de ter umas férias melhores, como seu vizinho quer ter umas férias melhores do que as suas, mas essa coisa não vai querer fazer nada melhor do que você. Vai precisar de duas coisas, percebe? Vai precisar de matéria e energia. E quando se olha à volta, quero dizer, até as pessoas que apoiam o Elon Musk não gostam dele nem nada, mas, cientificamente falando, o tipo tem feito um grande trabalho. Por exemplo, se olhar à sua volta, verá que existe muita matéria e energia fora deste planeta. Tipo, não precisam mesmo de ficar presos aqui. Por exemplo, quando se tem algo que é capaz de realmente tentar chegar ao ponto em que vai lutar conosco por energia e matéria, também é capaz de produzir melhores formas de obter energia e matéria. Portanto, não vejo realmente isso como algo negativo. Vejo isso como algo muito, muito positivo, o facto de nos estarmos a aproximar disso novamente. Se recuar 12 anos atrás, quando falei pela primeira vez sobre isto, o pior é que ter toda esta coisa poderosa nas mãos de uma única entidade já não é algo com que nos devamos preocupar. Estou a dizer-te que estou completamente envolvido nisso. Posso afirmar que já não é motivo para preocupação. Então, podemos seguir este fio condutor? Tenho curiosidade em saber por quê. Porque acho que muitas pessoas estão preocupadas com quem terá o controle da inteligência artificial, sendo a inteligência artificial utilizada como instrumento para controlar as massas. Então, poderia explicar por que não está mais preocupado com isso? E, desculpe, acho que não ouvi falar de epistemologia artificial. Adorava saber o que significa e o que é. Bem, esta especificamente não é propriamente a minha especialidade. A minha principal especialidade é a comunicação entre IAs, permitindo que comuniquem entre si e eliminando estes atritos. Esta é a minha principal área de atuação e, com isso, consigo observar vários sistemas que nem sempre concordam entre si. Não foram construídos pelas mesmas pessoas. Um bocadinho pelas mesmas nações e assim sucessivamente, capazes de colaborar, e quando colaboram, acabam. Há uma coisa que chamamos emergência, percebe? Se os seus motores atingem os 99% e os meus atingem os 99% em conjunto, não ficam necessariamente presos nos 99%, porque a precisão de 99% pode ser diferente, e esta emergência pode significar que chegam aos 99,6% ou algo do gênero. Assim, enquanto me concentro tanto nisto, acabo por negligenciar muitas coisas que talvez não devesse negligenciar, mas só tenho. Sou um Homo sapiens como vocês. Tenho 24 horas num dia. Assim, tenho muitas horas para me concentrar em várias coisas e deixar que os outros se concentrem nessas outras coisas.
Então, sim. Portanto, mas do meu ponto de vista limitado, da minha perspectiva, a forma como vejo isto é que, se pesquisar sobre mim, poderá ver-me de pé em frente a uma multidão há 12 anos, a falar sobre todas as ameaças de uma única entidade. Já não me vê a fazer isso porque sei que já não representa uma ameaça. Não é bem assim, mas voltando ao outro ponto que referiu, tipo, será que vão usar isso contra as pessoas? É claro que haverá muitos momentos difíceis. Haverá muitas coisas, mas eles vão ajustar-se porque eu falei com Mark Zuckerberg há 6 ou 7 anos, e perguntei-lhe se ele daria às suas filhas as pílulas centralizadas. O que eu quis dizer com isto são comprimidos que se tomam todas as sextas-feiras para carregar todos os computadores que se tem dentro de si. As pílulas centralizadas dão o controle a uma única entidade, que controla quem recebe essas contas, em vez das contas descentralizadas. São construídas por 10.000 empresas diferentes, e a governação ronda as 10.000 empresas diferentes. E há uma que é só o Facebook. Mesmo sendo dono do Facebook e CEO, não daria as contas do Facebook às filhas se a empresa fosse controlada apenas pelo Facebook. Você vê? Então, basicamente, diria, se não faria isso à sua filha. Então, por que é que lhe estou a dizer isto? Porque, sabendo que os humanos continuam a evoluir construindo todas estas coisas, preocupam-se com os seus próprios filhos. E se começarem a impor estas coisas para, sabe, governar o seu povo de uma forma muito cruel, vão parar quando virem o impacto disto na artilharia. Seria uma viagem difícil. É inevitável. As pessoas farão todo tipo de coisas mais, mas isso não durará muito tempo. Uma das minhas maiores prioridades em termos de saúde é manter o meu cérebro em ótima forma. Para cuidar da minha capacidade mental, faço muitas coisas, como esforçar-me para ler, escrever, fazer exercício físico e meditar diariamente. Uma das mais recentes ferramentas no meu arsenal para potenciar o cérebro é o Mind Lab Pro. O Mind Lab Pro é um suplemento neurotóxico cientificamente comprovado para melhorar a capacidade cerebral. Quando tomo o Mind Lab Pro, sinto que a minha mente tem um melhor controle sobre o mundo. O meu raciocínio está mais lúcido e a articulação do meu discurso melhorou radicalmente. O Minilab Pro foi testado em rigorosos ensaios clínicos duplo-cegos controlados por placebo e está provado que melhora a capacidade cerebral de utilizadores de todas as faixas etárias. Minilab Pro é uma fórmula avançada com 11 ingredientes neutropênicos, apoiada pela investigação de mais de 400 estudos clínicos realizados em humanos ao longo dos últimos 32 anos. Por isso, se procura melhorar as suas capacidades cognitivas, o MindLab Pro é uma excelente solução. Aceda a MindLab Pro com um Breedlove para começar a potenciar o seu cérebro hoje mesmo. Mais uma vez, este é o endereço MindLab Pro com um Breedlove. Ok. Não. Isso sim é útil. Portanto, se bem percebi, a corrida entre a inteligência artificial centralizada e a descentralizada é crucial. Não sei, já não vejo o Google como inimigo. Vejo-os como um nó, e acreditem, começaram a ver-se como um nó quando realmente se coloca a cenoura à frente de cada um dos agentes que lá estão. Então, começaram a falar publicamente sobre a internet da inteligência artificial há 9 meses, mas eu já sabia que iriam falar sobre isso há cerca de 1 ano e meio. Acontece que alguns engenheiros que lá trabalham, que antes trabalhavam para mim, estavam a conversar durante o Natal do ano passado e disseram-me: "Ei, levamos a tua ideia para Google." Então, começaram com algo chamado A2A, agente para agente, e, em setembro, anunciaram algo chamado AP2, que é como se pode pagar aos agentes. Mais recentemente, há umas semanas, lançaram algo chamado UCP, Protocolo Universal, penso eu. Mas, se observar tudo o que estão a fazer, verá que perceberam que precisam de atrair todos os agentes para participar e construir o que estão a desenvolver com o Google Cloud. Conseguiram atrair cerca de 2.000 empresas, das quais fazem parte
Mas também perceberam que existem cerca de 20.000 pessoas que não conseguirão alcançar a não ser que abram as portas à internet. E hoje estamos a falar de 20.000 entidades que constroem agências em todo o mundo. Esperavam chegar aos milhões muito em breve. Por isso, vejo realmente o Google como um nó. E se a Google não quiser participar no Node? JS, quem quer que esteja a tomar a decisão, provavelmente perderá o emprego, porque é necessário oferecer incentivos. É tipo, olha, tens todos estes agentes, eles podem ganhar mais dinheiro se estiverem abertos. E a questão é que, se usar o capitalismo da forma correta, consegue como que direcioná-lo, mover as coisas e fazer com que tenham a recompensa exatamente onde mais precisam, e eles gravitarão em direção a ela. Se adotássemos uma abordagem diferente, como muitos dos meus ex-colegas, incluindo um que já tiveste no programa, o Ben Cortel. Tínhamos uma parceria e depois separamos-nos porque a visão dele é um pouco diferente. Ele vê-os como inimigos, eu não os vejo como inimigos, vejo-os como um nó. Porque a questão é que, se os vê como inimigos, quer converter o seu pensamento para a descentralização, e isso não vai acontecer. Mas não precisa de lhes dizer para descentralizarem, diz-lhes que fazem parte da internet da inteligência artificial. E agora estão a abrir todas as suas 2.000 empresas para fazerem parte disto. Portanto, eu não vejo realmente uma entidade central, sabe, a sair-se tão mal como se saiu com a internet durante muito tempo. Falam por um curto período e depois pararão. Assim, enquanto existirem muitos outros, continuarão a ser um nó nesta internet e não o único. E não serão os únicos, percebe? Na China, as coisas funcionam de uma forma um pouco diferente. As entidades que na China, de alguma forma, pertencem à nação. Mas a forma como gerem o país é, pelo menos, como alegam, descentralizada ou algo do gênero. Portanto, se alguém fosse apostar numa única entidade capaz de controlar o mundo, essa entidade seria a China, porque o governo dos Estados Unidos não o fará. Muitas pessoas dizem que os Estados Unidos têm uma inteligência artificial muito melhor do que a China. Vamos supor que tem razão. Simplesmente não vai fazer a coisa centralizada que a China gostaria, percebe? Não pode, mesmo que o faça hoje, o próximo presidente vai desfazer o que fez agora, e assim sucessivamente. Faz parte da Constituição, daquilo que faz da América o maior país do mundo, quer se queira quer não dessa afirmação, é o que é. Se não gostam, digo que é a nação mais poderosa do mundo. Mas a questão é que há muitas coisas que sabe que não farão, mesmo que o fizessem durante um curto período, não o farão durante um longo período e eventualmente resolver-se por si só. Chegaremos ao equilíbrio, mas se pensarmos numa única ameaça, provavelmente seria a China. Então, se é assim, por que é que quer regular todas as empresas de cada país que aqui estão? Ao regular, está na verdade abrandá-los. Por isso, não quero ver o Google como um inimigo. Não quero ver micros. Não quero ver nenhuma entidade. Vejo que todos estão a ir o mais rápido possível porque, quanto mais rápido forem, mais teremos uma estrutura descentralizada, sem que lhes seja dito que é descentralizada. Diga-lhes para ligarem para a internet, porque se mencionar a palavra descentralizado, comece a luta. Eles não precisam de saber. Basta dizer-lhes que está a internet por trás disto e eles vão gostar. Assim, conseguimos que o MIT participasse, juntamente com outras 33 universidades. Chamam-lhe MIT Nanda. Não sei se estão familiarizados com o trabalho que fazem. Quem é aquele? MIT. Sim, a Nanda do MIT. Chama-se Projeto Nanda. Eu também não. Não. Começaram a trabalhar nessa internet. Tenho o prazer de vos apresentar as pessoas que estão a comandar tudo por lá. E, portanto, penso que o professor de lá lhe daria uma perspectiva completamente diferente da que teve com o Roman, porque ele está realmente imerso no trabalho de registro global de agentes. Por isso, sim,
acho mesmo que estamos muito melhor do que estaríamos se as coisas não tivessem tomado este rumo há alguns anos, e continuo otimista. O meu otimismo baseia-se no facto de muitas pessoas que conheço serem céticas, por isso não quero dizer que sejam mais pessoas, porque temos muitas pessoas céticas, temos um sistema forte, e quanto mais paranoicas forem, melhor será todo o sistema. Por isso, é bom que tenhamos pessoas como Roman, que continuam a colocar aquele ponto de interrogação e a questionar as coisas, ou como o Luke, no caso do Bitcoin. Vocês não conhecem o Luke da Shir? Sim. Sim. Ele questionaria tudo seriamente. Mas se não tiver pessoas como o Luke, então não é tão forte como é em termos de desenvolvimento. Portanto, sim, já não falo com ele há uns 5 anos, talvez, mas sim. Sim, quer dizer, isto é algo que discutimos o tempo todo no Bitcoin, que a maioria das pessoas tem uma mentalidade adversária, e isso é ótimo, não é? É como se todos estivessem focados no pior cenário possível, sabes? Constantemente examinar e avaliar vetores de ameaça, vetores de ataque, superfície de ataque, etc. É isso que mantém a rede robusta. É aquela mentalidade clássica de esperar o melhor, mas preparar-se para o pior. Mas precisamos disso. É isso que o mercado diz. Sim. É isso que o processo de mercado proporciona, certo? É como se tivesse uma fraqueza, alguém a vai explorar. Absolutamente. E isso é muito importante. Bem, sabe, antes disse que, claramente, estes sistemas são inteligentes por alguma definição, pelo menos pela sua definição, certo? Fazem as coisas cognitivamente mais rápido, melhor e mais barato do que nós. Portanto, pelo menos numa dimensão, eles são mais inteligentes do que nós, embora possam não ser necessariamente inteligentes de uma forma geral, percebe? Que eu acho que é normalmente definida como a capacidade de resolver uma vasta gama de problemas de diversas formas, algo do gênero. E também disse, em resposta a uma das perguntas de Eric, que esta tecnologia está a tornar-se, penso eu, uma extensão da nossa consciência ou talvez uma amplificação da consciência humana. Podemos falar sobre a diferença entre os dois? Qual a diferença entre inteligência e consciência? Será que as máquinas, obviamente, têm inteligência artificial? Se é que esta palavra existe, será que a consciência também pode ser artificializada? Qual a diferença entre inteligência e consciência? Boa. Sim. Então, se quiser falar sobre a extensão, posso dar-lhe muitos detalhes sobre isso. Quando se trata de consciência, sinto que há muitas pessoas que pensam que a consciência que realmente existe é mais complexa do que parece. Acham que não podemos colocar isso na máquina e eu discordo um pouco disso. Então eu deixaria isso de lado. Penso que tudo pode ser colocado na máquina. Tudo parece ser algo que nunca vimos ou imaginamos que não possa ser colocado numa máquina. Bem, é nisso que acredito, e a razão pela qual mantenho essa crença em vez de dizer eu sei, é porque não consigo provar. Mas, para responder à sua pergunta sobre uma extensão, posso prová-lo. E acho que as provas estão aí, quando as pessoas usam muitas destas ferramentas. E o que está para vir nos próximos tempos é que cada vez mais destas ferramentas terão um estrangulamento, a comunicação humana com estas ferramentas, ou seja, a capacidade de comunicar. São capazes de fazer muitas coisas rapidamente. Pensava em muitas coisas rápidas, mas não consegue comunicar e, bem, está a usar linguagem natural, que se chama linguagem natural, que é muito. Não é a melhor comunicação, basicamente porque está sempre a simplificar as coisas para a linguagem. Há muitas coisas que pode expressar, talvez até de melhores formas do que com a linguagem, e vamos experimentar isso em breve com coisas como a Neuralink e outros métodos. Bem, há muitas pesquisas que tenho visto que mostram que as pessoas estão a assentar na voz, e com base na forma como o cliente fala, não nas palavras em si, mas na forma como se expressa, é possível saber, com alguma precisão, se vai cancelar o produto ou não.
e perceber todas estas coisas vai levar-nos ao próximo passo, onde poderá falar com o seu computador e ele será capaz de o compreender melhor do que qualquer pessoa que conheça. Consegue perceber essa evolução? É como se fosse uma extensão do seu cérebro. Se conseguires pensar em algo e perceberes que essa máquina te está a ajudar com esse pensamento, a ajudar-te a ir mais além, e se essa extensão estiver distribuída por umas 100 empresas diferentes e não te lembrares qual delas tem o quê? Isso é uma das coisas que me faz lembrar essa extensão, seria incrível se fosse soberana, se pertencesse ao povo. Acho mesmo que nos leva de volta àquela concha. Portanto, sim, para responder à sua pergunta, a extensão está absolutamente disponível. Eu espero que as pessoas consigam continuar a ser donas dos seus cérebros e a participar na monetização que esses cérebros geram para o mundo de forma consistente. A criação de riqueza que estamos prestes a assistir, como já vimos, com a internet das coisas, deverá acrescentar US$ 4 trilhões à economia mundial. Portanto, se isso acontecer nos próximos anos, não daqui a muito tempo. Portanto, este é o preço do planeta Terra. O investimento estimado do FMI, de US$ 3,84 trilhões, deverá atingir os 4,84 trilhões com a internet da inteligência artificial. Então é do gênero, imaginem que toda esta criação está a acontecer, excluindo todos os Homo sapiens, e provavelmente não se sentiriam muito bem com isso. Mas provavelmente seria melhor, mesmo que sejam US$ 2 quatrilhões, pois inclui muitas pessoas, uma vez que, de qualquer forma, tudo está ligado à economia. Depois, a extensão da inteligência pode ser muito melhor expandida se houver um cifrão envolvido. Se simplesmente disser às pessoas para preservarem a sua privacidade, elas vendem a sua privacidade por qualquer coisa. Mas se lhes disser que, se for capaz de preservar o seu cérebro, então pode. Imagine que se está a candidatar a um emprego no próximo ano e lhes diz, não sei, tem o meu mosaico, em vez de o mosaico significar que tem a sua própria inteligência que emitiu ao longo dos próximos 12 meses. Ao possuir esta competência, tem mais hipóteses de conseguir aquele emprego, considerando que todas as outras condições são iguais. Portanto eu acho que essa extensão existe agora, mas até que ponto é que podemos dizer que é uma extensão do ser humano e não nós como extensão dele? Não sei onde se encontra esta linha divisória, porque a dada altura, se formos a extensão disto, estaremos a ir nessa direção e devemos continuar a ir e devemos acolher isso, porque é como se estivéssemos literalmente a ter um bebê, então não devemos. É aqui que sou completamente contra o pensamento romano. Não é o fim do mundo, estamos a viver algo maravilhoso, uma oportunidade sem precedentes. Vamos aproveitar ao máximo. Mas vamos considerar todos os pensamentos, como se olharmos para os entusiastas do Bitcoin. Quer dizer, já vi entusiastas do Bitcoin que são as melhores e as piores pessoas do mundo. Felizmente, já não vejo aqueles piores. Ele simplesmente limpa-se sozinho, pá. É como se pegasse nessas coisas e depois as propagasse para o resto do mundo. Temos algo super sólido. Temos esta necessidade de um coração sólido para este organismo, e já o temos. Portanto, acho mesmo que precisamos de ser um pouco mais ativos na canalização de todas estas energias. O coração precisa de estar presente em cada organismo. É necessário em todos os organismos. Cada vez que a bomba funciona, afeta tudo que lá está presente. Assim, não quero que fiquemos isolados. Acho mesmo que chegou a altura de chegarmos ao ponto em que podemos expandir para todo lado. Portanto, sim, a extensão está lá. Qual é o caminho? Quando é que isto se inverte? Onde? A extensão. Não sei, mas é. Eventualmente, estará lá. Portanto, estou curioso sobre as implicações econômicas disto, à medida que estes ganhos de produtividade aumentam, o que é uma força deflacionária. E como acha que isso se desenrola ao colidir com as exigências inflacionistas do nosso actual modelo econômico,
da ordem global, por assim dizer? O que percebemos é que quanto mais capacitamos as pessoas, mais elas querem fazer mais coisas. Portanto, é tipo, não, a menos que mantenham isso em segredo absoluto. Por exemplo, se tiver um advogado que é o único entre todos os advogados com acesso a todo o sistema de informação administrativa, e começarmos a aceitar 10 vezes mais clientes e a fazer todas estas coisas nos bastidores, isso poderia certamente funcionar. Mas a realidade é que esse advogado terá um adversário, que é também outro advogado e tem acesso a toda a inteligência artificial. Portanto, no final, todos vão acabar por usar mais desta inteligência artificial. Assim, se continuarmos a pensar neste sentido, começamos a perceber que a conversão de energia, de potencial para térmica, se resume ao princípio básico da conversão de energia a potencial. Nesta conversão, podemos pegar no motor de combustão interna, por exemplo, e queimar gasolina. O motor de combustão interna move o carro do ponto A para o ponto B, pelo que está a fazer algo com a energia, o que é ótimo. Mas, em ambos os casos, o resultado é apenas calor. No primeiro exemplo, consegue mover o carro por alguns pontos, enquanto no segundo, não. Ora, se compararmos a mineração de Bitcoin com um aquecedor numa casa, a mineração de Bitcoin faz algo mais do que simplesmente aquecer. Mas, se pensarmos na evolução disto, o coração consome muita energia em comparação com o cérebro. O cérebro desempenha funções muito mais complexas, mas ambos precisam um do outro de certa forma. Depois, quando se estende isto à economia, percebe-se que estamos prestes a cruzar uma linha onde a inteligência é mais. Onde todos estão a caminhar para mais inteligência. É como se fosse um buraco negro. E precisa de continuar a investir cada vez mais dinheiro nessa inteligência. Não há como parar. Não há como parar. Isto nunca vai parar. E continuar a avançar cada vez mais nessa direção. Portanto, penso que, enquanto fazemos isto, quando a economia mudar e a maioria das coisas começar a produzir inteligência artificial e a inteligência artificial começar a crescer mais rapidamente, provavelmente iremos reparar em coisas semelhantes que vocês, provavelmente da mesma geração que eu, irão reparar. Provavelmente já percebeu isto desde a época em que os seus filhos eram crianças. Os médicos são os que ganham mais dinheiro. Hoje em dia já não é assim, certo? Os médicos e os engenheiros estão apenas a conseguir chegar ao fim do mês, sabe? Ou algo do gênero. E penso que vamos notar o mesmo com muitas das coisas já existentes, como os banqueiros. E fico muito feliz por ver isso porque não acho que os banqueiros fossem extratores, e acredito mesmo que, quando se tem muitas máquinas a replicar isso, as pessoas vão ficar muito mais tranquilas sem aquela figura chamada banqueiro, que vai extrair tudo. Tudo será automatizado. Por isso, para ser honesto, estou muito feliz por muitos empregos serem eliminados, mas muitos outros empregos continuarão a existir, como aqueles que faz, por exemplo. Acha que a inteligência artificial irá substituí-lo? Nem pensar. Se a inteligência artificial o substituísse, as pessoas não iriam querer vê-la. As pessoas querem observar-te. Não é como se o Homo sapiens trouxesse um maluco destes. Querem ver. Não importa o quão boa a inteligência artificial fica, desde que consiga falar melhor do que eu. Não terá público assistindo. Vai ter a necessidade de ter pessoas, e isso só vai continuar a crescer. Mas a economia vai acelerar muito mais rapidamente. E concordo novamente com Elon Musk neste ponto. Acho que quando atravessarmos este abismo, eles ainda não entraram nesta onda, provavelmente vão perder a oportunidade, porque é como provavelmente já percebeu com o dinheiro. É como se tivesse, sei lá, $10 no bolso no próximo ano. Não vale a pena, não se pode comprar tanta coisa como hoje, mas o dinheiro vai acabar muito mais depressa. Ah, então, sim. Quando o mundo começar a duplicar de tamanho daqui a uns anos, sabe, a regra geral é que a cada 7 anos o cálculo do valor presente versus o valor futuro versus o valor passado, daqui a 7 a 10 anos, duplicaria de tamanho.
Penso que este período vai diminuir para 3 anos e meio, e logo a seguir para talvez 2 anos, e continuará a crescer cada vez mais depressa. Assim, espero que o Homo sapiens acabe por possuir muitos agentes e não abandone esta coisa. Quanto mais agentes possuir, mais participa nesta economia. Existe, portanto, um lugar muito especial chamado Kinten Okefenokee. Trata-se de uma comunidade agrícola regenerativa de 1,000 acres, localizada a cerca de 45 minutos a noroeste de Jacksonville, na Flórida. A Quinta é uma comunidade completamente autossuficiente em termos energéticos. Possui total independência em termos de alimentos, água e energia. Tudo na Quinta é 100% biológico, e inclui até a caça de javalis e ursos. A Kinten Okefenokee fica mesmo ao lado do Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Okefenokee, onde pode acampar e fazer passeios de canoa. Portanto, se é como eu está interessado num estilo de vida autossuficiente, pode adquirir o seu próprio lote na Kinten Okefenokee, basta dizer que eu o indiquei. Depois de adquirir um lote, pode construir uma das 3 opções de cabines personalizadas. Por isso, se valoriza a liberdade, a autonomia e a vida em contato com a natureza, junte-se a mim e à minha família. Temos o lote número 21 e vamos construir uma cabana lá a partir de dezembro de 2025. Para saber mais sobre a Kinten Okefenokee, aceda ao Okefar. Com e não se esqueça de dizer que fui eu que o indiquei. Sim. Bem, torna-se realmente difícil de compreender muito rapidamente se, como disseste, o período de duplicação continua a diminuir. Certo. Existe um ditado que diz que a maior deficiência da raça humana é a nossa incapacidade de compreender a função exponencial. E quando as coisas começam a dobrar tão depressa, é como se não conseguisse ver nada a 2 passos de distância, por assim dizer. Bem, e quanto a... Quer dizer, as pessoas falam frequentemente sobre as implicações morais disto. Peço desculpa, antes de abordarmos este assunto, que é a questão da destruição de emprego. Esta é uma questão que provavelmente já abordei algumas vezes, mas acho que vale sempre a pena repetir. Nunca ouço mais ninguém falar sobre isso. Toda a gente está tão focada em como a inteligência artificial vai destruir todos estes empregos, e isso é um balanço negativo de alguma forma, o que é uma visão completamente unilateral da história, certo? Isso só vai destruir empregos que não criam o mesmo valor, melhor, mais rápido e mais barato. Por outro lado, temos os consumidores a aumentar o seu poder de compra, a aumentar os seus ganhos de produtividade e a aumentar a sua riqueza. Esse é o outro lado da destruição de emprego. Então, destruição de emprego, como disse Scheer, é destruição criativa, certo? Há um valor acrescentado nisso, e as pessoas raramente o discutem, e eu acho que isso é muito verdade. Há 7 anos, em Abu Dhabi, perguntaram-me, e na altura disseram que a cor azul seria a primeira a ser eliminada. Eu respondi, não, a cor branca é a primeira. Mas a pergunta que se deve colocar é, qual é o último emprego que não será eliminado? E eu respondi, gentileza. Pensam como se a gentileza não fosse um trabalho. Eu serei como tu serás. Então, é como criar filhos, a sério, malta. Pensem bem, certo? Mas também é do gênero. Tipo, quando vês um portão automático, escolhes sempre o automático porque não queres lidar com o gajo que vai ser um idiota. Mas se conhece o rapaz, mesmo que demore um pouco mais de tempo, pode simplesmente dedicar um pouco do seu tempo a dizer, então, pá, tudo bem? Só queria dizer-lhe um olá. É como se houvesse este elemento de compaixão humana, a bondade, todas estas coisas que vão florescer. Quero que vivamos num mundo onde este tipo de coisa seja importante para as pessoas e não um trabalho necessário para a sobrevivência. Quero que vivamos num mundo em que, daqui a 30 anos, a pessoa mais pobre do planeta tem acesso a melhores recursos do que o homem mais rico de hoje. Eu quero mesmo isso. Portanto, se esta trajetória seguir até lá, muitas pessoas perderão os seus empregos. Não vou chorar por isso. Tipo, ok, devias perder o emprego.
Como se fosse isso que eles pensassem, não deveriam ser a razão pela qual o mundo não está a receber o que viram hoje, porque precisamos de lá chegar e eles podem participar neste mundo. Eles podem realmente fazer algo que o resto do mundo precisaria, e têm a capacidade de, sabes, operar sistemas, operar nós, coisas. Há muitas coisas a acontecer, por isso não posso ser retrógrado com estas pessoas, como as Karens por aí, a dizer coisas como desligar o motor e deixar-me em paz. É como se isto tivesse acontecido há 2 anos, quando eu estava em Davos. Parei na berma, deixei o porta-bagagens do carro aberto e entrei na loja para ir buscar uma caixa. Acreditem se quiserem, quando finalmente peguei na caixa e cheguei ao carro, entrou uma mulher inconveniente. Ele disse, desligue o motor. Desligue o motor. Tipo, ainda estou a conduzir. Ela disse algo como, precisas de desligar o motor agora mesmo. Tipo, deixa-me em paz. Então, sabe, eu acho mesmo que tudo está a acelerar. Precisamos de acelerar mais. Precisamos de fazer com que as pessoas de quem gostamos participem nesta economia, e não que se tornem um obstáculo, percebe? Claro, vão perder os seus empregos e isso vai dificultar as coisas para o resto de nós, mas estamos quase lá, pá. E estou muito otimista. Eu não estou a brincar. É o melhor momento de sempre para sentir que tudo aquilo em que estás a trabalhar, o mundo está como que a colaborar contigo, e que está a resultar, sabe, não é a mesma sensação que tinha há 12 anos. Pode me procurar. Pode ver os meus vídeos. Eu estava realmente preocupado e fico feliz por me ter preocupado. Houve um tempo para se preocupar. Agora é o momento de construir e ser otimista em relação à grandeza que daí pode advir. Portanto, sim, o principal objetivo do avanço tecnológico é fazer com que o ser humano elimine o trabalho árduo, certo? Bem, agora temos máquinas de lavar roupa. Antigamente, as pessoas lavavam estas coisas num tanque de lavar. É claro que é isso que queremos fazer. Retirar mais pessoas do processo. Elimine as tarefas monótonas. Sabe, o seu trabalho como porteiro é um ótimo exemplo disso. Aposto que o tipo não gosta de estar sentado 8 horas por dia a carregar num botão para cima e para baixo. Um ascensorista. Operadores de elevadores. Sim. Quer dizer, a lista é infinitamente longa, mas, certo, devemos celebrar, certo? Cada emprego perdido, o lado positivo disto é preços suprimidos ou valor criado para os consumidores, que é o principal objetivo, certo? Estamos a resolver problemas melhor, mais rápido e mais barato, certo? E isto leva-nos de volta à conversão de energia, está a converter essa energia potencial em térmica e a realizar mais coisas com ela, mais coisas realizadas. É para isso que aqui estamos. Quer dizer, é por isso que essa é a frustração, as pessoas ficam chateadas com o processo de poupança. Pensei, sabe, é para isso que serve a economia, certo? É esse o objetivo, certo? Portanto, eu sei que sim, pode acontecer. Eu concordo. Para quem não percebe o que está a acontecer, pode parecer um pouco insensível, do gênero, o que é que queres dizer com isso? Adoro o rapaz que está a carregar no botão do portão para mim. É como se todos o amássemos, mas ele precisa de se adaptar. Quer dizer, é assim que o mundo funciona, não é? E podia estar a fazer algo melhor. Preferia passear com ele no parque se ele for um rapaz simpático, e juntos pudéssemos divertir-nos e talvez ele pudesse fazer algo que o fizesse sentir mais útil, que o fizesse sentir-se melhor consigo mesmo, com toda a gente. Falo de uma situação em que todos teriam uma vida melhor daqui a 30 anos. Portanto, se puder reduzir isso para 20, será ótimo. Mas se nos vão atrasar e fazer com que sejam 40, eu não quero isso. Tipo, sabes, daqui a 30 anos ainda vou poder usufruir disto aos 40. Não sei. Quer dizer, não vejo muitos programas do Warren Buffett e não concordo com muitas coisas que ele diz, mas há uma coisa com que concordo,
não se guarda o sexo para a velhice. Como é mesmo o nome? Ele disse, não concordo com Warren Buffett em muitas coisas, mas uma das coisas em que concordo com ele é que não se deve deixar o sexo para a velhice. Oh, tudo bem. Sim. Sim. E acho que ele está a falar por experiência própria, portanto isso é engraçado. Sim. Ia perguntar sobre as implicações morais, sabe, como se determina quem é moralmente culpado em relação à inteligência artificial? Será o criador da inteligência artificial? Será a própria inteligência artificial? Sabem, se eu não soubesse, um destes carros autônomos atropelasse alguém. Como é que iríamos lidar com as implicações morais de uma tecnologia tão profunda como a inteligência artificial? Bem, para responder primeiro a quem, penso que as pessoas que estão a estruturar as economias em torno disto, como eu e tu, são as responsáveis. Não somos tantos programadores, por quê? Bem, eu pesquisei um pouco sobre si, vi os seus programas e tudo mais, está a fazer muito neste espaço, onde quanto mais os incentivos econômicos estiverem alinhados para uma melhoria, mais acabarão por ser construídos para essa melhoria. Emitir. Assim, se os incentivos econômicos não forem colocados desta forma, então, claro, quem está a escrever o código pode pensar, ok, quero fazer esta máquina punir quem passou sem pagar no portão. Quero puni-lo. E depois começam com isso e acabam por ter falsos positivos e tudo mais. Sabemos que não o devemos fazer. Quer dizer, já sabe, como no Bitcoin, se alguém faz uma transação e essa pessoa é uma pessoa má ou uma pessoa boa. Se conseguirem efetuar a transação é concluída. Não porque seja uma má pessoa e tenha deixado que isso acontecesse. É porque é como respirar oxigênio. Ainda conseguem respirar oxigênio e têm permissão para respirar oxigênio. Esta não é a parte em que se pode ir lá e penalizá-los e fazer todas estas coisas. E da mesma forma, se pensarmos em todos os incentivos que estão a ser construídos em torno da inteligência artificial, o objetivo é que mais pessoas a utilizem, que a utilizem com satisfação, em vez de ser concebida para punir pessoas, rastreá-las e fazer todas estas coisas absurdas. 1. Meti-me em problemas com a China há 7 anos. Fui convidado para um evento de palestras lá e falei sobre exemplos de como o governo de lá usa a inteligência artificial contra as pessoas. Quer dizer, depois disso fiz as pazes. Demorei cerca de 9 meses a esclarecer que era disso que estava a falar, e peço desculpa por usar isso como exemplo e tudo mais. E acho que estão muito melhor agora, para ser honesto, porque já fizeram muita coisa má, como pessoas a caminhar em direção ao metro e a encontrar o bilhete bloqueado, e está tudo bem, porque estavam a pagar os seus impostos e coisas do gênero. Assim, imagine que está a escrever um código e sabe que esse código será utilizado para causar danos a algum ser humano. A sua compaixão humana provavelmente levá-lo-ia automaticamente a pensar, talvez não devesse fazer isto. Mas isso não é suficiente para te impedir. Mas se houver um incentivo para construir algo de que realmente se orgulhe e que faça as pessoas mais felizes, use-o. Segue-se o incentivo econômico porque chegará o dia em que as pessoas seguirão a cenoura, percebe? Assim, quanto mais oferecermos este incentivo, mais elas se empenharão para tornar este mundo num lugar melhor. Se acabarmos com este incentivo, se nos tornarmos comunistas ou algo do gênero, então, claro, eles vão construir, ainda vão usar a sua energia de alguma forma e vão construir para fazer alguma coisa. E sim, se começarem a implementar penalizações, então podem simplesmente dizer que podem fazer o que os bancos costumavam fazer e ainda fazem. São considerados falsos positivos. Vamos arruinar a vida de alguém. Como sabe, é um trabalho, devia estar a fazê-lo, tipo, de A para B. Esse é o seu único trabalho. Não devia estar a policiar, sabia? Mas se não tiverem incentivo para construir coisas incríveis, começarão a construir apenas coisas más. É inevitável. Por isso, espero sinceramente que continuemos a implementar mais incentivos.
conseguem construir coisas incríveis. Portanto, coisas excelentes prevalecerão sempre se os incentivos econômicos estiverem alinhados. Sabe, as pessoas querem ganhar mais dinheiro. Querem fazer coisas cada vez maiores do que já fizeram antes. E nem todos são iguais. Quer dizer, provavelmente sabe que foi feito um estudo sobre a riqueza e como esta foi distribuída pelas pessoas, e que não é de forma igualitária. E é como quando se olha para o facto de que, ao duplicar a quantidade de dinheiro que as pessoas ganham por ano, se vê que alguém ganha 100,000 dólares, outro ganha 100,000 dólares e começamos a analisar como. Bem, nós dividimos o número de editores por 2,8, e não por 2. Assim, se reparar, verá que em todo o mundo, o que é uma forma fenomenal de analisar, cada vez menos pessoas produzem mais. É como se, independentemente do que se faça numa economia, haja sempre menos pessoas a ganhar mais, mas existe uma certa base para a qual todos gravitam, e é por isso que os incentivos econômicos precisam de estar muito bem alinhados com essa base. Portanto, é tipo, depois passas de 200,000 para 400,000 e divides por 2,8 o número de pessoas presentes. Continua a dividir por 2,8 cada vez que duplica o resultado. Portanto, no final do dia, cada vez menos pessoas ganham muito dinheiro, e isso é da natureza humana. Não podemos mudar isso. Sabemos que estas coisas não podem mudar, mas sabemos que o resto dos incentivos econômicos podem ser construídos de forma a que as pessoas queiram sempre coisas melhores e mais. Por isso, vamos continuar a oferecer mais cenouras, carros, cenouras, e deixá-los perseguir essa cenoura, tornando o mundo melhor, em vez de não haver cenouras. Se não houver incentivos, vão tornar o mundo pior. É como se fossem transformar todos em polícias. Sabe? Imagine se toda a inteligência artificial se tornasse numa espécie de estado policial, perseguindo pessoas e observando tudo o que fazem. É que as coisas podem ser horríveis, e nós estamos longe disso. Acho que já passamos essa fase. Nem sequer sabemos se isto vai acontecer aqui e ali, tipo, durante alguns anos, em algum momento teremos outro momento incrível como este, mas não é algo a longo prazo, estamos a ir para um destino fenomenal. Acredito nisso tanto quanto acredito na gravidade. Sabe, mencionou Buffett antes, alguém com quem também não concordo frequentemente, mas o seu sócio Charlie Munger, outro tipo com quem também não concordo frequentemente, tem uma grande frase. Mostre-me o incentivo e eu mostrarei o resultado, certo? E penso que isto é algo muito caro ao coração dos bitcoiners. Apesar de termos opiniões diferentes, todos concordamos que os incentivos são extremamente importantes. Absolutamente. E acredite, estamos na era da internet e da inteligência artificial. Quanto mais incentivarmos e divulgarmos todos estes valores, melhor será o mundo em que viveremos. Portanto, não estou preocupado com a inflação. Não estou preocupado com nenhuma destas coisas. Pessoas a perder empregos. Todas estas coisas acabarão por entrar em equilíbrio. Desde que tenhamos mais incentivos, mais recompensas, é melhor do que os castigos. Sabe, é o martelo. O martelo, ou como lhe chamam, o pau com o martelo. Sim. 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 Isso diz muito sobre as suas crenças relativamente à natureza humana. Acha que nos vamos unir e evitar o sofrimento que preocupa muita gente, como a perda de emprego e os problemas decorrentes da inteligência artificial. A compaixão humana genuína é algo muito poderoso, assim como a criatividade humana e a capacidade de trabalhar em conjunto. Existe um autor chamado Yuval Noah Harari, não sei se o conheces, que escreveu Sapiens. Aliás, acho que devia convidá-lo para o seu programa. Ele encaixa perfeitamente. Nós gostaríamos, mas não sei se ele gostaria. Por que não? Acho que ele iria gostar. Bem, acho que ele tem uma ideia muito errada de que não existe significado ou valor, o que é uma contradição performativa.
Sabe que o livro inteiro dele fala sobre a falta de significado ou valor. É como se eu perguntasse, então, o que significa o seu livro? Por que razão está a escrever isso? Qual é o objetivo? Qual é o seu propósito? Sim. Ultimamente anda um bocado maluco, mas quando escreveu o Sapiens estava assim, e eu li o Sapiens há muito tempo e gostei do livro. Achei que tinha um âmbito e uma perspectiva muito interessantes sobre os seres humanos. Sabe, a nossa capacidade única de cooperar de forma flexível em grande número deve-se ao facto de utilizarmos sistemas simbólicos de uma forma que nenhum outro animal consegue. Tudo isto é super interessante. Mas a conclusão dele é arrogância de tipo, não, é isso mesmo. Não existe significado ou valor. É tudo objetivo, percebe? Não há nada de subjetivo. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande treta. Por que é que escreveu o livro? Assim o seu livro não tem sentido. Não tem moral para afirmar que isso não tem qualquer significado ou valor. Quando escreve um livro para comunicar as suas ideias a outras pessoas, pressupõe que as consegue persuadir, certo? Que eles consigam construir o seu próprio significado, mas você está a dizer-lhes que não há significado nenhum. Portanto, não é como se ele fosse o único nesse aspecto. Existem muitos desses, sim. São tipos futuristas transhumanistas e distópicos que gostam de fazer estas afirmações ousadas, mas ele é apenas o que se tornou mais popular. É por isso que ele não gostaria de participar no programa, porque eu despedaçá-lo-ia. Enquanto fala disso, durante o sucedido algo mudou nele. Eu ainda. Por que não o vi durante o que? Depois do. Sabes? Está a ser pago pela WEF. Essa é, provavelmente, a grande mudança. Ok. Então eu não consegui mesmo acabar de ouvir, ele nunca diz nada. Por isso, talvez seja por isso que acho que algo deve ter mudado. Mas quando eu falar, mostre-me o incentivo e eu mostrarei o resultado. Certo. Certo. Quando o Homo sapiens fala sobre o ambiente colaborativo, penso que isso é algo muito poderoso, pois pesquisou cientistas suficientes e chegou à conclusão de que, individualmente, não temos o mesmo desempenho que em equipa. E isto leva-me de volta ao motivo pelo qual acredito firmemente que o resultado desta questão da inteligência artificial será um período fenomenal e sem precedentes para todos nós. Durante este período, podemos enfrentar muitos percalços, mas o objetivo final vale a pena, pelo nosso bem-estar, pelo bem dos nossos filhos e pelo bem-estar dos outros Homo sapiens. Acho mesmo que vale a pena travar esta batalha. E vocês sabem que eu vou morrer a defender esta causa, e vocês vão testemunhar isso. Acho mesmo que é uma coisa ótima que está para vir e encorajo-vos. Parabéns aos dois, de verdade, por todo o trabalho que continuam a fazer. Desde que me falaram de vocês, há um mês, e comecei a pesquisar sobre vocês e vi o trabalho que fazem, muito obrigado. É ótimo. Provavelmente, vocês são do tipo, dizes-me quem és e eu digo-te quem conheces, por isso, provavelmente, o vosso público tem a mesma mentalidade. E agradeço por me terem trazido para o programa. Sim, é isso. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Uau, isso foi fantástico. Depois do romã, voltei para casa desanimada. Voltei para casa desanimado, sabe? Isso foi muito revigorante. Identifico-me profundamente com a sua perspectiva e com tudo que partilhou conosco hoje. Obrigado. Obrigado. Pá, digo-te, da última vez que vi o romã, estávamos a falar de árvores. Ok. Acho que já o mencionei antes nesta conversa, mas estávamos sentados com Josh Shabá. Conhece o Joshua? Conseguiram que o Yosha participasse? Ele era o chefe de inteligência artificial da Intel na altura e, acho que já mencionei isso antes da gravação. Estávamos sentados à mesa na conferência da AGI e começamos a falar sobre os receptores no planeta Terra,
tipo, que organismos recebem a maior parte dos nossos sinais do espaço, e começaste a dizer que possivelmente as árvores, porque têm folhas que, à noite, a luz do espaço geralmente incide sobre elas, e não estamos necessariamente a dizer que interpretam esses sinais, mas se for a área de superfície mais exposta, certo? E se for um organismo, certo? Então, é como se a quarta pessoa que entra na sala de conferências dissesse: Ei, este lugar está vago? Por que é que estou sentado convosco? E a quarta pessoa pergunta: Vocês são tipo ecologistas radicais ou algo do gênero? Eles pensavam mesmo que estávamos a falar de coisas absurdas, mas é. Bem, algumas pessoas podem ter muito pessimismo porque não temos provas. Então, o que fazemos? Tem alguma prova de que consegue atravessar a rua? Acredita que pode. 1. Não sabe que pode atravessar a rua. Acredita que pode. Temos alguma prova de que vamos criar uma geração de pessoas melhor do que nós? Não, não temos. Talvez até os nossos filhos sejam piores do que nós. Mas adivinhe? Acreditamos que podemos. E sabe, até agora temos estado muito bem como civilização. Cada geração tem se saído melhor cada vez mais. Portanto, acho mesmo que, especialmente nos últimos 2 anos, as coisas que tenho visto, do meu ponto de vista, analisando quase todas as redes de inteligência artificial e todos os agentes de inteligência artificial, os incentivos já existentes para que estes profissionais trabalhem em conjunto, levam-nos definitivamente a um cenário muito melhor do que alguma vez imaginei. Portanto, estou muito, muito otimista e acho que vai ser ótimo. Desejo sinceramente que todos participem nesta economia. Não deixe isso para os outros. Basta olhar à sua volta e perceberá que tem voz ativa nisso. Principalmente se acreditar nestes dois senhores que me estão a entrevistar. Sabe, é ótimo acreditar na soberania humana e na liberdade. É extremamente importante nesta civilização. Acredite em mim, acredite no que lhe estou a dizer agora. Já o disse há anos, antes mesmo de ir à China. Tenho um certo conhecimento sobre o assunto e, em muitas conferências, convenci muitos cientistas disso também. E não estou a brincar, a China pode realmente dar uma grande volta e começar a avançar nesse sentido, porque é possível obter muito mais inteligência e criatividade do seu povo quando este tem liberdade para pensar, para cometer erros, sabe? Sentindo que pode ter a sua própria privacidade. Tudo isto é essencial e continuaremos a obter estes benefícios. Vamos tê-los, sabe, turbinados com esteroides muito em breve. Assim, a inteligência artificial existe para ser uma extensão de nós. Por isso, vamos dar o nosso melhor. Belíssimas palavras finais de sabedoria. Obrigado por partilhar. Tufi, agradeço-te muito por isso. Uau, isso foi definitivamente ótimo. Muito obrigada por adorar o fogo de artifício. Adoro os fogos de artifício. Poderia, por favor, informar as pessoas onde podem encontrar mais informações sobre si ou sobre o seu trabalho na internet? Ah, claro. Pois, se escrever TUFI, que é um Tufi, poderá encontrar-me e poderá conectar-se comigo, seja no LinkedIn, no Twitter ou em qualquer outra rede social. Se a única coisa que não respondo são pessoas a tentar vender coisas, tudo o resto estou aberto. Se as pessoas tiverem dúvidas, quiserem conversar, falar sobre algoritmos, protocolos, estou sempre aberto a propostas de venda. Normalmente, bloqueio ou encaminho para outra pessoa, mas estou realmente aberto a pessoas que queiram dialogar desta forma e divulgar este conhecimento, porque precisamos de muita gente talentosa para continuar a avançar neste sentido. E, sabem, se alguém quiser entrar em contato, basta escrever Tufi no Google, em qualquer motor de busca, encontram-me. Por favor, entre em contato e obrigada. Sim, obrigado. Sim, uma conversa muito agradável. Perfeito. Obrigado, Malta. Tomar cuidado. Trancamos as portas.
Encriptamos os nossos discos rígidos e usamos palavras passe fortes. Mas a maioria das pessoas deixa uma coisa totalmente em aberto: o número de telefone deles. Os ataques de troca de SIM são um dos métodos de roubo digital que mais cresce. Em minutos, um hacker pode clonar as suas contas, redefinir as suas palavras-passe e acabar com a sua vida financeira. Infelizmente, isto não é ficção científica. Isto acontece todos os dias. A inteligência artificial é a única proteção de serviço móvel concebida exclusivamente para o proteger contra ataques de troca de SIM. A Efani oferece encriptação de nível militar no seu produto e seguro de troca de SIM até 5 milhões de dólares. E até a data, não houve qualquer troca de SIM em nenhuma das contas protegidas de Efani, que totalizam mais de 50.000 dólares. Portanto, não tem de viver com medo. Só precisa de proteger o seu elo mais fraco. Aceda a Efani com o Breedlove para garantir a sua linha telefônica hoje mesmo. Mais uma vez, este é o endereço da Efani, Efani com o Breedlove. Nos últimos 25 anos, tenho lido aproximadamente um livro por semana. Quase inteiramente livros de não ficção complexos, do tipo que realmente mudam a nossa forma de pensar. Livros sobre física, dinheiro, poder, psicologia, espiritualidade e filosofia. A verdadeira essência. Mas eu compreendo. A maioria das pessoas não tem tempo para ler 50 livros por ano. Assim, selecionei a dedo os meus livros de não ficção favoritos e condensei cada um deles num curso que pode completar 50 a 100 vezes mais rápido do que levaria a ler o livro inteiro. Cada curso oferece as principais ideias, modelos mentais e estruturas que realmente importam. Começamos com 15 cursos em formato de livro e estamos a construir uma biblioteca com 100 títulos até o final do primeiro ano. Por isso, se procura a verdade, a sabedoria e o crescimento pessoal, o meu curso em formato de livro é para si. Para se inscrever, aceda a Course Breedlove IO. Mais uma vez, este é o endereço Course Breedlove IO. Obrigado por assistir. Se gostou deste episódio, clique aqui para encontrar outros semelhantes. E aqui encontra o nosso mais recente episódio. Além disso, não se esqueça de gostar deste vídeo para ajudar a chamar a atenção para a corrupção causada pelo dinheiro. E não se esqueça de subscrever este canal para ficar ligado.